Oi, 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 posicionadas! Estamos aqui de volta com mais um podcast e essa semana vai ser assim bombástica, hein? O assunto da semana vai ser muito bom. Você me conta aí, o que você tá achando desses episódios anteriores? Conta pra mim qual foi o episódio que você mais gostou, o que foi que edificou mais a sua vida. Você tem compartilhado o nosso Instagram, você tem visualizado ali as mensagens, as lives que nós estamos fazendo toda segunda-feira, 3 horas da tarde, tem live terapêutica para você. E hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível, que inclusive é a criadora do nome, né? Sim. Podcast. A Mari tá aqui com a gente. Mari, obrigada, viu? Obrigada a por você você. estar aqui. E foi você mesmo, né, que criou Foi. o nome. Foi assim super legal. A gente começou a conversar e vamos fazer. Sim, E aí nasceu o podcast, bateu no coração e deu certo, deu né? certo. Você falou, e qual o Se nome? apresenta aí, Mari, pro pessoal. É um prazer estar aqui, viu? Oi, gente, Você. meu nome é Mariana. E sim, fui eu que dei o nome. E foi, gente, casou. Vocês gostaram? Posicast, acho que, né? É, assim, porque combina, né? você Que eram sabe que eu mulheres que recebo a posicionadas. fama, né? Sim, eu sei. É, porque eu falo assim, você é muito criativa nos seus nomes. Ah, eu sou mesmo. Não, mas foi de coração, então tudo bem. Pode Foi receber doado. Foi doado. É. Me fala aí, qual que é a sua opinião em relação ao aborto? É um assunto que tem vindo em pauta, né? A gente tem visto as pessoas compartilhando muito nas redes sociais. Eu sou contra, eu sou a favor. Você que está nos assistindo, qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor do aborto? Coloque aí nos comentários. E Mari, já que você está aqui com o microfone... Vamos lá, vamos falar sobre. Queremos ouvir a sua opinião. Qual que é a sua opinião em relação a esse aborto, né? Que o pessoal tem falado aí. É, assim, ó. Tá sendo falado, né? Porque tem um projeto que vai ter uma alteração na lei que já existe no nosso país. Isso é bom a gente falar, né? A lei já existe, porque às vezes a gente tá vendo as postagens aí, o pessoal parece que foi uma novidade, né? Sim, isso acontece muito, né? Infelizmente, o brasileiro ele não se informa tanto como deveria. Então, assim, surgiu esse assunto de novo, né? Em pauta, assim, está sendo comentado em todos os jornais, por causa de uma alteração que está para ser votada, já foi votado o projeto, digamos assim, o grosso do projeto foi votado, né? Então, agora ele vai para uma comissão especial para ser debatido, aprimorado e volta para votação no Congresso. E surgiu de novo esse tema, porém é um tema assim que a gente debate muito, a gente ouve muito falar, mas ele é dito de uma forma muito superficial, porque muitas pessoas não sabem que no Brasil o aborto já é legalizado. Então, se você não sabe disso, você acabou de ficar sabendo. No Brasil, a nossa lei, né, ela dá uma garantia para a mulher. Então, assim, a mulher ela pode abortar em 3 situações. Quando o feto é anencéfalo, né, que não tem o cérebro. Sim. Quando coloca em risco a vida da mãe e não há outra alternativa, né? E quando é decorrente de violência de estupro. Só que o que acontece? Em casos de estupro, a mulher ela pode fazer esse aborto até no 9º mês. Então, assim, e é o único país do mundo que faz isso, tá, gente? Isso, na verdade, é uma aberração. Porque, assim, uma criança com 9 meses... Sim. É uma criança. É um assassinato. É um assassinato. É um assassinato. E houve, o ano passado, se eu não estiver enganada, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu essa prática. Então, assim, eles colocaram um freio. Esse aborto decorrente de violência poderia acontecer até o 5º mês de vida. Por quê? A partir do 5º mês, o feto ele já sobrevive fora da barriga da mãe. Sim. Então, assim, a medicina entende que seria um assassinato, né? Exato. Porque se ele é independente, você está matando o ser humano, né? Ele não depende da barriga da mãe. Então, essa história que a gente ouve falar, ai, meu corpo, minhas cegas, não se aplica a esse caso específico, a esses casos. E essa alteração, o Conselho Federal de Medicina barrou isso. Isso foi para votação no STF e um dos ministros cancelou essa resolução, digamos assim, né? Sim.
Então, acabou tendo um projeto de lei para suprir essa demanda desse debate de que pode ou não pode, pode ou não pode. Porque Então, até assim, mesmo para a saúde tanto da criança quanto da própria mãe, né? sim, porque aborto não é assim você tomar um doce, né? E parece que é pronto. uma coisa tipo assim, Ai, espirrei. espirrar, tô cansada, ai, minha vida tá tão assim, ai, isso. acho que não vou ter o filho, vou abortar. E, infelizmente, tem muitas pessoas que defendem isso, né? Mas não é o que está sendo votado. Então, assim, o nível de desinformação é gigantesco. Então, o que o povo está discutindo não tem nada a ver Não com tem o que nada é a ver de com fato. não tem absolutamente Uma nada a outra coisa ver. que eu vi também as pessoas comentando muito, e principalmente os adolescentes, por que que a questão do estuprador, né, a pena dele, se ele for preso, a pena é de 10 anos e a mulher que abortar é 20 anos. Aí, por que mulher tem que ser mais? Não é a questão que ela está sendo penalizada. Eu percebi isso, que a discussão em si não é a pena. Não. A discussão é por que ela é mais do que o homem. Sim. Entendeu? Sim. Porque ela tem que ser a oprimida, A oprimida. né? Por Sim. que isso sempre, gente? É uma coisa que... E assim... O assunto em si não tem nada a ver essa comparação, né? Não, a gente está conversando sobre algo que é pontual. Então, você vai pegar uma outra pena para você poder comparar ali e perder tempo com aquilo, né? Então, é isso que acontece, né? Tá se perdendo um tempo numa questão, assim, que não é o que está sendo votado. Existem algumas pautas, né, que rolam por aí, né, são pautas de esquerda, pautas de direita, né? Aborto é uma pauta de esquerda. Exato. O aborto, assim, como pauta de esquerda que é defendido, nem é esse que está sendo votado, né? Que seria votado no caso. Porque a esquerda, ela defende o aborto como se fosse um método contraceptivo natural. Então, Sim. assim, eu me relacionei com uma pessoa de maneira irresponsável, eu não me preveni, a pessoa não se preveniu, estou grávida, vou abortar. Exato. Não é assim em quase nenhum país do mundo. Então, assim... se informem quando vocês ouvirem esses assuntos, vão a fundo, porque é uma coisa extremamente importante. E a vida não pode ser banalizada desse jeito. Exatamente. E uma outra coisa, né? Assim, falando um pouco da área emocional, né? Sim. A gente não pode esquecer de olhar de uma forma geral. Por exemplo, a própria mãe, né? Que ela passa por isso. Gente, naquele momento, eu preciso me livrar desse problema. Vamos colocar assim. Eu preciso me livrar desse problema. Então, ela se coloca em risco, ela vai toma algum medicamento, ou ela vai em algum lugar que com certeza não é legalizado. Enfim, passa por uma situação horrorosa, né? Fica ali com aquela memória dentro dela. Ela comete um assassinato, porque é um assassinato, gente. Sim. E ela vai levar isso para a vida dela inteira. Vai. Isso se der tudo certo no aborto. Se exatamente, ela não der outras se não der complicações, né? Já Infecção e tudo. Então, tem pesquisas que já mostram isso, né? Que nos primeiros anos, a mulher ela sente uma sensação de alívio quando aborta. A partir do 4º ano que ela fez esse aborto, ela começa a ter um remorso. Sim. Então, gera crise de depressão, bipolaridade. Enfim, é um procedimento muito cruel, tanto com a criança quanto com a mãe, né? Com a mulher que está passando por aquilo. Tem um site, eu vou puxar aqui o nome do site, onde as mulheres que fizeram abortos, elas fazem relatos, né, de como ficou a vida delas. Assim, você lê os relatos delas, são assim, agoniantes. Exatamente. Porque são mulheres que elas sofrem de uma dor, assim, absurda. Sim. Eu li uma reportagem no Cruzeiro... não lembro se foi no Jornal do Povo. Eu vou puxar aqui e já falo para vocês. Mas nessa reportagem falava o seguinte, que as mulheres que passam por abortos em clínicas, assim, vai lá, toma uma medicação e geralmente eles mandam esperar em casa. Sim. Né? Então, quando elas vão para casa e começa o processo de aborto, elas não sabem, não são avisadas que elas vão expelir uma criança. Né, uma criança praticamente formada. E quando elas começam a expelir e ver que, assim, que não é uma menstruação normal, né? Você consegue ver vida. Que você vê ali o seu filho, no caso, né? E isso causa um trauma gigante nelas. E elas ligam. Isso é depoimento assim, não é depoimento de clínicas que estão... como eu posso dizer assim? Que estão defendendo. Uhum. São relatos, falando, olha, a gente faz isso aqui, mas a gente tem um problema. Que quando elas estão abortando, elas ligam para cá surtadas. E
Pra você ver o tamanho do trauma que é. Exatamente. E isso marca a vida das A pessoas. gente pode levar isso como, assim, de uma maneira psicológica, isso é traumático, a gente vê vários depoimentos de pessoas que passaram por isso, que carregam essa culpa, Sim. que depois lá com seus 30, 40 anos, tem dificuldade de ter filhos novamente, tem Acontece dificuldade muito. aí em casa, tem ali a sua vida pronta para receber o filho, não consegue. Sim. Novamente. Aí acha que está sendo castigado pela vida, está sendo castigada por Sim. Deus, né? Mas, na verdade, não foi. Foi um ato de irresponsabilidade naquele momento que isso trouxe consequências para o seu corpo. Porque Sim. você está agredindo o seu corpo. Porque Então, o corpo... isso é muito sério, né? Exato, você está forçando, né? É uma retirada forçada, né? Porque se a gestação, ela se findou ali, né? Se consolidou, é que o seu corpo é preparado para aquilo, Exatamente. né? Nós não fomos feitas para ficar expelindo filhos, É. porque simplesmente nos relacionamos de uma maneira irresponsável. Então, assim, fiquem atentos ao que vocês vê por aí sobre esses temas. Porque a gente não pode cometer o erro de banalizar um assunto tão sério. E peraí, Porque é o né? valor da vida. Sim. Né? E, assim, meu corpo, minhas regras. Como assim? Então, toma remédio que o seu corpo Fale vai pra ficar mim. lindo, né? Meu corpo, minhas regras. Gente, vamos parar para pensar, né? Como que a gente está vivendo aí a sociedade hoje? Será que essas regras têm valido a pena? O que a gente tem visto aí na sociedade Sim. hoje em dia? Será que isso tem causado um benefício, assim, para a humanidade? Porque todos nós nascemos com uma lei moral. Eu estava falando esses dias Sim. num programa que eu fui, eu estava falando isso. Nós nascemos com uma lei moral. Né? Nós temos algumas necessidades, que é uma necessidade de pertencer a um ambiente, a uma família, uma necessidade de ter limites. Sim. O ser humano ele já nasce com isso, você tem que pôr limites. Por quê? Porque senão você não sabe lidar com frustrações. Isso é super importante. Você precisa ter também uma estabilidade emocional. Né? Você tem que saber também lazer, você tem que ter um lazer para você poder aprender, desfrutar daquilo que você recebe, daquilo que você conquista. E uma outra coisa que o ser humano tem é a necessidade da espiritualidade, né? Que a Bíblia fala em Eclesiastes 3:10 ou 3:11, se eu não estou enganada, que diz assim, que Deus escondeu a eternidade dentro do coração do homem. Deus fez tudo ao seu tempo, é assim que está escrito o versículo. Deus fez tudo ao seu tempo e escondeu a eternidade dentro do coração do homem. Então, o homem, por si só, a raça humana, ela tem uma necessidade desse preenchimento dessa Sim. espiritualidade. Nós nascemos com uma lei moral dentro de nós. Quem fala, Mari, você não pode fazer isso quando criancinha? Você não Exato. tem noção, mas você sabe que você bater com o seu coleguinha, você se esconde. Você sabe que se você pegar alguma coisa do seu coleguinha, você sabe que foi errado. Tanto é que a criança esconde. Então, por quê? Porque ela nasceu com uma lei moral. Se nós quebrarmos isso, acabou. Acabou. O senso humano acabou. Exato. A gente vira animal. E é para onde, infelizmente, a sociedade tem caminhado. Exatamente. Né? Então, assim, hoje em dia a sociedade é egoísta. Né? Então, são as minhas vontades. As pessoas não querem lidar com a consequência dos atos dela, né? Aborto não é uma questão de saúde pública, tá? Isso é uma mentira. É uma frase muito bonita, uma frase assim de efeito, mas aborto não é uma questão de saúde pública. Exatamente. Você falar sobre aborto é uma questão de consciência moral, realmente. Exatamente. Entendeu? É lógico que existem casos e casos. A gente não pode generalizar tudo. Mas o que acontece no debate público é essa generalização. Sim. Eu já vi o caso de uma mocinha, até que foi há um tempo atrás, que ela, com 10 anos, ela foi violentada. Ela engravidou, acho que 10, 11 anos, uma coisa assim. Então, ali ficava, ela aborta, ela não aborta, ela aborta, não aborta. Gente, ela já teve o trauma do abuso. Aí, agora, ela vai ter 2 traumas do aborto. Né? Ela não é obrigada a ficar com essa criança. Não, ela não é. Ela pode ter essa criança e entregar para adoção. Pronto. Que é o que acontece, né? E aconteceu com aquela atriz, né? Sim. Ela foi abusada, levou a gestação até o final e o filho dela foi para adoção. Exatamente. Né? Inclusive, eu acho assim, a gente faz a nossa história, né? A gente faz a nossa história. E um aborto, quando você tira uma vida, você tira gerações. Sim.
né? Você tira uma história da vida daquela pessoa. Então, vem os filhos, vem os netos. Você aborta uma história. Então, você aborta gerações. Então, isso é muito sério. E, espiritualmente falando, você traz consigo o espírito da morte. Sim, é muito forte, é uma coisa né? muito... É Você muito traz forte, isso, não tem você muito o que viver dizer. com isso, gente, é muito assim. Então, cada vez mais a gente vê a sociedade assim, caindo, né? Caindo, Assim, é, decaindo mesmo. moralmente. Então, assim, qual que é a melhor opção, Mari? Qual que é a solução? Tá, a gente falou aqui a nossa opinião. Então, a nossa opinião é que nós somos contra o aborto e a favor da vida sempre. E qual é a solução? Olha, a solução, eu acredito, assim, um pouco de vivência, né, que eu tenho, que eu acompanho esse tipo de debate, que é, assim, informação. Informação é a solução. Por quê? E ter um sistema melhor, assim, que vá acolher vítimas de violência. Se você tiver um sistema que você vai acolher uma menina que foi estrupada e que ela chega numa unidade de saúde com uma gestação de 2, 3 meses, você vai poder acolher ela de uma maneira correta e encaminhar essa criança para uma adoção, se ela não quiser ficar. Porque Sim. realmente Dá um é um trauma. acompanhamento É um trauma muito psicológico, grande. né? Sim. Mas se tiver um apoio, ela vai conseguir levar essa gestação e vai conseguir colocar o filho para adoção, se for o caso, se ela não quiser. Enfim, ela vai conseguir lidar com a situação. Sim. Entende? Não é que assim, que o que se debate hoje em dia não é o problema real. Então, assim, é muito complicado você chegar numa solução quando o que é para ser decidido não é votado de Sim. verdade. Então, fica complicado as coisas. Para mim, a solução é a gente ter um sistema de saúde que acolhe melhor a mulher nesse sentido, que dê uma orientação, né? E não usar aborto como método contraceptivo. Sai dando pra todo mundo. Ai, e se ai, você não engravidar, gostei, você vai, você tira. Exato. Se quiser, aborta ali na esquina. Exatamente. E assim, vira uma, né? Então, assim, a casa não da é mãe uma Joana, questão, né? não é uma questão de saúde pública, gente. Aborto não é uma questão de saúde pública, não. Tá? Aborto é uma questão de planejamento familiar mal feito. Planejamento de vida mal feito. Então, assim, eu sou irresponsável e o Estado vai pagar a conta disso. E uma criança vai morrer porque eu fui irresponsável. Isso não existe. Entendeu? Isso é moralmente repugnante. Tem casos e casos. E casos de violência são mais complicados, porque a mulher Sim. sofre um trauma muito grande. Exato. Mas, assim, o que é debatido não são esses casos de violência. Uhum. Porque esses casos de violência podem, sim, de alguma maneira, ser resolvidos sem que a mulher passe por um aborto. Sim. O que se debate de uma maneira rasteira é o aborto como método contraceptivo. Assim, né? Pautas de meu corpo, minhas regras. Isso não existe, gente. E tudo tem regras, né, gente? Não existe. A nossa vida tem regras. Você entra numa empresa, você tem regras. Olha, você entra numa casa. Olha, aqui a gente não entra com calçado dentro da casa. É uma regra. Sim. Antes da gente dormir, a gente apaga todas as luzes. Ou então fica a luz do banheiro acesa. É uma regra. É uma regra. Então, assim, tudo tem regra. Por que seu corpo vai ter? Exato. Sabe? Então, assim, é uma coisa, assim, muito... É muito ridículo. Sim, é ridículo. Na minha opinião, é ridículo. Minha também é ridículo. Porque não faz sentido algum você viver num mundo onde você precisa de regras para tudo e você não quer ter regras com o seu corpo. Sim. Mas tudo bem, você não quer ter regras com o seu corpo, não tem problema, mas você não pode ter com o corpo dessa criança. Né? Por exemplo. Exatamente. Porque é o meu corpo, mas existe uma criança aqui dentro. Então, assim, minha filha falando esse dia, porque até na escola está sendo discutido isso. Aí eu falei assim, filha, quando alguém te falar, eu sou a favor do aborto, fala assim, que pena que a sua mãe não era. Falei assim, falei pra ela, que pena que a sua mãe não era a favor do aborto. Né? Porque se ela fosse a favor do aborto, você não estaria aqui falando bobagem. Falando essas asneiras. Entendeu? Então, assim, você que é a favor do aborto, que pena que a sua mãe não pensou também. Eu tô dando bem sincera, gente. É a minha opinião. Eu evitaria. Você já viu? Não um filósofo falando que, assim, o silêncio é a manta que protege os idiotas. Exatamente. Né? Então, é mais ou menos isso. É isso mesmo. A gente tem que parar. Às vezes, é assim, é chocante, você tá afrontando. Não é. A gente precisa parar para raciocinar. Porque senão você só vai reproduzindo o que você tá vendo, que a pessoa tá postando. Gente, vamos pensar um pouco. Inclusive, assim, vou defender uma pauta aqui. Isso. Gente, nem sei quanto tempo a gente tem.
Se informem, eu vou falar rapidinho. Vai 2 falando. minutinhos. Se informem. Quando vocês verem uma notícia sendo ventilada na imprensa, mas vai lá. leiam a notícia completa. Se tiver um documento, leiam esse documento. Não fiquem refém de quem está ali na frente falando. Tá né? falando da PL? Também, mas assim, se informem sobre os assuntos. Porque eu vi muitas mulheres cristãs postando, Sim. sendo contra essa PL, falando Sim. que vai mudar a pena. E não é exatamente isso que está sendo votado. Então, assim, se informem, porque uma votação errada, assim, vai refletir na ponta. E quem paga a conta somos nós. É. Tanto financeiramente, porque somos nós que pagamos tudo. SUS não é de graça. SUS é imposto e você paga imposto. Você comprou uma bolachinha no mercado, você está pagando imposto. Exatamente. E a gente vai pagar a conta moralmente disso. Então, assim, Exatamente. vamos parar de relativizar Talvez a você vida. não vai pagar agora, mas seus filhos Vão netos. pagar. Então, assim, fiquem atentos e pesquisem as coisas. Não custa nada, a gente perde tanto tempo vendo asneira no telefone. vida alheia, Então, né? assim, se informar um pouquinho vai melhorar bastante o convívio em sociedade. Muito bem. Mari, qual que é as suas considerações finais aí nesse assunto bombástico? Eu quero saber a sua opinião. Cláudia, não gostei, não gostei. Sou a favor, não sou. Trago a Mari de novo para a gente debater mais sobre o assunto. Qual é a sua opinião? Aqui é o podcast das posicionadas, então você também participa. Fale aí suas considerações Minhas considerações finais é o seguinte, gente. Não vamos relativizar o valor da vida, tá? Então, assim, aborto não é solução, ok? Então, fiquem atentas e se informem. Muito bem, é isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Para pensar um pouquinho. Eu trouxe a Mari aqui para a gente discutir esse assunto, porque eu tenho ouvido, assim, muita bobagem. Eu tenho lido muita bobagem também na internet. Então, é importante a gente ter uma opinião contrária, porque muitas vezes a gente só vai reproduzindo. Então, reproduza essa mensagem. Sim. Seja a favor da vida, seja a favor do amor. Uma vida abortada são gerações abortadas, é uma história que foi abortada. Então, para pensar e seja a favor da vida, viu? Porque o seu posicionamento de hoje, que é o que a gente sempre Sim. fala aqui, definirá o seu futuro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.